Era fim de tarde quando ele chegou. O céu, tingido por um laranja sombrio, parecia antecipar o que viria. O calor grudava na pele como a tensão grudava nos rostos das pessoas. Em meio à multidão, havia algo invisível circulando. Um silêncio estranho, denso, como se o ar estivesse sendo puxado para dentro de um grande pulmão antes de um grito. Jair Bolsonaro caminhava lentamente em direção ao centro da praça. Sem palanque, sem microfone, sem seguranças visíveis ao redor. Apenas ele, seu rosto conhecido por milhões, e o peso de cada passo em direção ao público que o aguardava, não com festa, mas com expectativa. Os celulares já estavam no alto antes mesmo dele se aproximar. Uns filmavam, outros tremiam nas mãos. Havia ali gente de todas as idades, alguns com bandeiras do Brasil, outros com cartazes de protesto escondidos sob os braços. Uma mistura de reverência e ressentimento. Era como assistir a um trovão se formando em câmera lenta. Alguns cochichavam, outros olhavam fixamente, como se tentassem prever o que aconteceria. Mas ninguém falava alto. Era como se a praça toda estivesse segurando o fôlego. Bolsonaro, por sua vez, parecia estranhamente calmo. Seus olhos varriam o local como quem reconhece um campo de batalha, mas não procura inimigos. Ele vestia uma camisa simples, abotoada até o pescoço, e carregava nas mãos uma flor, uma única flor branca, que ninguém entendeu de imediato. Ele parou no centro da praça. Por um segundo, o tempo congelou. Não se ouvia nem o barulho de um carro, nem o piar de um pássaro. Era como se até o universo aguardasse o que viria. E então, o primeiro som. Um assobio. Logo em seguida, uma vaia tímida, que parecia perdida entre as árvores. Mas como um fósforo que acende um campo seco, ela se espalhou. De repente, o silêncio foi engolido por um mar de vaias. Gritos surgiram, dedos apontaram, insultos começaram a tomar forma no ar. A praça, antes silenciosa, se tornou um palco de catarse coletiva. Mas isso já era o início do próximo capítulo. Antes disso, havia o instante. O instante em que Bolsonaro, cercado por olhares e sentimentos contraditórios, respirou fundo. O instante em que ele encarou a praça como quem encara o espelho. Aquele breve momento em que, por mais que soubéssemos tudo o que ele representa, ainda assim havia espaço para dúvida, para gesto, para escolha. Esse momento, mudo, contido, tenso, foi o verdadeiro prólogo da cena. O silêncio antes da tempestade. O último segundo de paz antes da história virar. Ela não veio como um trovão de uma vez só. Veio como uma nuvem que se espalha, um som que rasteja até se tornar ensurdecedor. Quando o primeiro assobio cortou o ar, Bolsonaro ainda não havia dito uma única palavra. Apenas permanecia parado no centro da praça, segurando aquela flor branca como quem segura algo sagrado ou simbólico demais para ser compreendido de imediato. Mas o Brasil não tem paciência para silêncio. A multidão, antes contida, explodiu em um som coletivo que parecia vir das entranhas de anos de mágoas, frustrações, divisões. A vaia não era apenas dirigida a ele como político, como figura pública. Era como se cada pessoa naquele lugar estivesse colocando para fora dores que iam além da política. Era o pai desempregado, o filho que chorou por perder um ente na pandemia, a mãe que não reconheceu o país nos últimos anos. "Vai embora!" gritou uma mulher empunhando um cartaz com as mãos trêmulas. "Genocida!" bradou um rapaz com os olhos marejados. Gritos, palavrões, apupos. Cartazes se ergueram. Um deles dizia: "Respeito não se exige, se conquista." Outro: "Você não nos representa." Mas o que mais doía não eram os gritos, era o olhar das pessoas. Olhares de mágoa, de cansaço,
de desprezo, e esses olhares pesavam mais que 1000 palavras. Alguns filmavam, rindo, outros tremiam, alguns até choravam. Era um espetáculo público de repúdio, mas, ao mesmo tempo, era humano. Gente ferida, gritando por algo que ainda não sabiam nomear. Bolsonaro era o alvo, mas o motivo era muito maior. Era o Brasil ferido, falando em uníssono. E ele, parado, não se defendeu, não respondeu, não esboçou um sorriso. Ficou ali, mudo, vulnerável, observando. Algumas pessoas mais exaltadas tentaram se aproximar, mas foram contidas por outras. Curiosamente, quem impediu o caos total não foram seguranças, foram cidadãos. Talvez por medo, talvez por vergonha, talvez por um tipo de respeito envergonhado ou um senso inconsciente de que o confronto físico destruiria o que ainda restava de humanidade naquela cena. O som das vaias ecoava nas janelas dos prédios ao redor. Algumas pessoas assistiam das sacadas, umas aplaudindo os protestos, outras observando em silêncio, como quem assiste à queda de um ícone que um dia já venerou. E então, um gesto curioso. Uma criança, não mais que 7 anos, escapou da mão da mãe e se aproximou de Bolsonaro. Ela não parecia entender o que acontecia. Apenas olhava para o homem parado com uma flor nas mãos. A mãe correu atrás dela, assustada, puxando-a de volta. Mas, naquele instante, Bolsonaro abaixou-se e estendeu a flor à menina. A vaia cresceu ainda mais. "Atrás de criança agora? Patético!" gritou um homem. "Teatro barato!" gritou outro. Mas ali havia algo que ninguém esperava. Ele não se defendeu, não se explicou. Apenas entregou a flor e recuou um passo. A praça voltou a rugir. Era como se aquela flor fosse uma provocação, um gesto vazio, uma tentativa de manipular a emoção coletiva. E talvez fosse, talvez não. O fato é que a vaia se tornou uma tempestade de som que parecia impossível de conter. E ali, naquele momento, Bolsonaro parecia menor do que nunca. Não pelo tamanho físico, mas pela impotência diante da rejeição. Algumas pessoas começaram a ir embora. Outras continuaram gritando. Mas aos poucos, um cansaço foi tomando conta. Como toda tempestade, a força da vaia também começou a se dissipar com o tempo. O grito cansado dá lugar ao suspiro, a indignação dá lugar ao olhar reflexivo. E foi nesse ponto que o impensável começou a se formar. Quando o som atinge o seu auge, o silêncio que vem depois é ainda mais profundo. Mas isso pertence ao próximo ato. Por ora, ficava a imagem de um homem parado, sozinho, cercado por gritos que não eram só para ele. Eram gritos de um povo dividido, machucado, confuso, procurando alguém para culpar. E ele estava ali, imóvel, diante da praça que sangrava por dentro. Enquanto a praça ainda pulsava com os últimos ecos da vaia, Bolsonaro permaneceu em silêncio. Mas dentro dele, algo se movia. Porque o corpo pode estar quieto, mas a mente, não. E naquele instante, cercado por rejeição pública, Jair não ouvia mais a multidão. Ouvia os fantasmas do passado. Flashbacks, como cenas borradas de um filme confuso, tomaram conta de sua mente. A campanha presidencial de 2018, a figura do mito sendo construída como um escudo contra o sistema. As falas polêmicas, os debates calorosos, os punhos cerrados diante das câmeras. Tudo era força, tudo era enfrentamento. E aquilo funcionou. Mas a política é um jogo cruel. O mesmo povo que ergue também derruba. As lembranças se embaralhavam em sua cabeça. O tom desafiador diante da pandemia, os discursos negacionistas, as mortes que se empilhavam enquanto ele se recusava a usar máscara. A imprensa que o criticava e ele atacava de volta. Os médicos, os governadores, os artistas, os estudantes, todos, em algum momento, viraram inimigos em sua retórica.
Mas, por trás disso, quem era ele? Lembrou-se de si mesmo aos 20 anos, cadete no exército, o garoto do interior do Rio de Janeiro que acreditava em hierarquia, em disciplina, em pátria. Lembrou-se da vez em que foi preso por indisciplina, acusado de planejar um atentado em protesto por melhores salários. Uma juventude marcada pela rigidez e pela inquietude. Mais tarde, o político de carreira. 7 mandatos como deputado, pouco notado, pouco respeitado, até que o grito conservador cresceu. E ele, como quem pega uma onda perfeita, subiu naquele discurso. Deu voz ao ressentimento de milhões. Mas o poder cobra. E o tempo cobra mais ainda. Lembrou-se dos olhos da médica que o confrontou em uma entrevista, chorando pelas vítimas da Covid. Lembrou-se das famílias de indígenas, dos professores, dos desempregados que lhe escreveram cartas. Muitas ele nem leu. E ali, diante da praça, ele sentiu. Sentiu o peso de todas as decisões impopulares. Sentiu a solidão de quem carrega um país nos ombros, mas se recusa a pedir ajuda. Sentiu que, talvez, em algum ponto do caminho, ele deixou de ouvir. As vaias não eram só pela política, eram pela ausência de empatia, pela soberba, pelo silêncio quando era necessário consolo, pelo grito quando era necessário diálogo. Ele lembrou-se do cercadinho, o espaço simbólico onde falava com apoiadores diariamente. Aquilo que parecia carinho era, na verdade, uma bolha, uma câmara de eco que só reforçava o que ele já pensava. Lá era aclamado, aqui era confrontado. O contraste doía. Lembrou-se também dos filhos, do escândalo das rachadinhas, do envolvimento com milicianos, da primeira-dama criticada por silêncio ensurdecedor, dos ministros polêmicos. Cada decisão, cada nome, cada gesto construía uma ponte ou cavava um abismo. E agora, o abismo parecia ter se tornado visível. Talvez ele nunca tenha parado de lutar, mas a pergunta que vinha era: lutava contra o quê? Contra o sistema? Contra a esquerda? Contra a imprensa? Ou contra a própria vulnerabilidade? Ali, parado diante da praça, segurando o que restava da flor branca, agora caída ao chão, Bolsonaro não era mais o presidente, nem o mito. Era só um homem sendo confrontado por sua própria história. A multidão havia parado de gritar, mas dentro dele, o grito era ensurdecedor. E nesse instante, algo raro aconteceu. Ele não chorou, mas os olhos ficaram úmidos. Talvez fosse a luz do sol batendo, talvez fosse a poeira, ou talvez fosse o arrependimento disfarçado. Mas havia algo ali, algo real. Ele sabia que não podia apagar o passado, mas, pela primeira vez em muito tempo, talvez estivesse disposto a escutá-lo. E naquele silêncio interno, uma pergunta ecoava: e agora? O que fazer quando o peso do passado te impede de andar? Essa resposta começaria a surgir em breve, mas antes ele precisaria fazer algo que jamais imaginou: falar. Com o coração. O sol já começava a descer atrás dos prédios, derramando uma luz dourada sobre a praça. Era como se o céu quisesse suavizar o que os homens haviam endurecido. Depois de minutos de gritos e tensão, a multidão começava a se dissolver. Não por perdão, mas por cansaço. O som da vaia havia diminuído, e no centro da cena ainda estava ele. Bolsonaro não se moveu por longos segundos, mas por dentro algo finalmente se quebrava. Um homem pode suportar 1000 insultos, pode carregar a dor da rejeição, a vergonha, o orgulho ferido, mas existe um ponto, quase invisível, em que até o mais duro dos guerreiros precisa abaixar as armas. E então, ele fez algo que ninguém esperava. Deu 2 passos à frente, lentamente, como quem atravessa um campo minado. Seus olhos, agora mais serenos, procuravam algo na multidão, ou talvez alguém. Parou, respirou fundo e pediu um microfone.
Não havia palanque, nem cerimônia oficial, mas um técnico de som, que cobria o evento com equipamento improvisado, estendeu um microfone portátil. O homem, hesitante, colocou o objeto na mão de Bolsonaro. Não era uma cena de grandeza. Era uma cena estranhamente humana, pequena, quase íntima. O som do microfone chiou. Alguns na multidão riram com sarcasmo. Outros voltaram a gravar. Havia expectativa, ou desconfiança, no ar. Afinal, o que ele poderia dizer que mudaria aquilo? E então, ele falou. Mas não com a voz rouca, impositiva, que o país estava acostumado a ouvir. Falou baixo, com pausas, com falhas. Hoje eu vim aqui, não para ser aplaudido, nem para ser vaiado. Eu vim porque precisava. Silêncio. Ele olhou em volta. Talvez eu tenha errado em muitas coisas. Talvez em quase tudo. Mas nunca deixei de acreditar que esse país tem jeito. As primeiras reações foram de incredulidade. Cínico! Alguém gritou. Mas ele continuou. E agora, sem script, sem blindagem. Eu falei demais e ouvi de menos. Desprezei a dor de muita gente. Achei que liderança era mostrar força. Mas não percebi que a verdadeira força é reconhecer quando a gente erra. A praça estava muda. Era como se ninguém soubesse o que fazer com aquele tipo de discurso. Não peço que me perdoem. Não vim atrás disso. Vim para deixar um sinal. Ele se abaixou. Pegou do chão a flor branca que havia deixado cair e olhou para a multidão. Essa flor era da minha mãe. Ela morreu há alguns anos. Me dizia sempre, fale menos, meu filho, ouça mais. Eu ignorei isso por muito tempo. Ele estendeu a flor como quem oferece algo sagrado. Essa flor é por cada um que perdeu alguém e não se sentiu amparado. Por cada família que esperou um gesto meu e não recebeu. Alguns rostos começaram a mudar. O ódio ainda existia. Ele não desaparece com um discurso. Mas agora havia confusão. Havia conflito interno, porque aquele homem, que tantos viam como insensível, estava chorando. Sim, chorando. As lágrimas escorreram lentamente. Sem cena, sem exagero. Como alguém que, depois de anos de rigidez, enfim se permite sentir. Não sou mais presidente. Sou só um homem. Um homem tentando entender. Onde se perdeu? Um silêncio profundo tomou conta da praça. O tipo de silêncio que não vem da ausência de som, mas da presença de algo maior. Algo que toca. Foi nesse momento que um idoso se aproximou. Estava com um cartaz escrito "Fora". Mas ao ver o ex-presidente naquela condição, parou. Olhou nos olhos dele e não disse nada. Apenas abaixou o cartaz e fez um gesto com a cabeça, um aceno, quase imperceptível. Logo depois, uma mulher com uma camiseta do MST gritou: "Você doeu no Brasil? Mas essa dor talvez esteja nos curando." Outros começaram a chorar, alguns a se afastar, sem saber o que pensar, e outros, incrivelmente, começaram a aplaudir. Poucos, discretos, mas reais. Não era um perdão coletivo, era um reconhecimento do gesto. E o gesto, simples, humilde, profundamente humano, estava feito. O gesto que ninguém esperava. O gesto que, por alguns instantes, fez o Brasil respirar diferente. O som havia cessado. Aquela praça, há pouco um campo de batalha emocional, agora estava mergulhada em algo ainda mais poderoso. O silêncio. Mas não era um silêncio vazio, de indiferença. Era o tipo de silêncio que pesa, que vibra, que fala mais do que qualquer discurso. O tipo de silêncio que só existe quando algo muito grande acaba de acontecer. E ninguém sabe ao certo o que fazer com isso. As palavras de Bolsonaro ainda pairavam no ar, como ecos de uma confissão inesperada. Ele havia baixado o microfone. Estava imóvel outra vez.
mas já não era o mesmo homem de 30 minutos atrás. Havia nele um cansaço, mas também uma entrega. A flor branca ainda estava em sua mão. Por alguns segundos eternos, ninguém se moveu. Nem os apoiadores, nem os críticos. Era como se o tempo tivesse parado, para que cada pessoa naquela praça processasse o que acabara de presenciar. E então, algo sutil aconteceu. Um rapaz, de boné vermelho e olhos marcados pela vida, deu 2 passos à frente. Não tinha cartaz, não tinha câmera, apenas os olhos marejados. Ele começou a bater palmas, lentamente. 2, 3, 4 vezes. No início, o som era solitário, quase tímido, como quem não sabe se está aplaudindo um homem ou a coragem que ele teve de se despir do personagem. Logo depois, uma mulher, com camiseta estampada com a frase "Lute como uma professora", olhou ao redor e, hesitante, uniu as mãos. Palmas discretas, mas sentidas. Mais atrás, um senhor de barba branca, que havia gritado com fúria minutos antes, balançou a cabeça negativamente. E ainda assim, sorriu de leve. E pouco a pouco, o que era silêncio tornou-se som. Um som novo, diferente da vaia. Não era euforia, era reverência. Aplausos surgiam de pontos distintos, como pequenas brasas que, ao invés de incendiar, aqueciam. Pessoas começaram a olhar umas para as outras, como que perguntando: "Estamos mesmo fazendo isso?" E a resposta era silenciosa, mas clara. Sim, não porque perdoaram tudo, não porque esqueceram o passado, mas porque reconheceram a coragem do gesto. A rara coragem de, mesmo tarde, dizer: "Eu errei." Bolsonaro não sorriu, apenas abaixou a cabeça. Ele sabia que aquilo não apagaria as marcas, nem devolveria vidas perdidas. Mas talvez, pela primeira vez, ele tivesse construído algo que nenhuma vitória eleitoral lhe deu. Respeito humano. Um respeito nascido não da força, mas da fraqueza assumida. Entre os aplausos, algumas lágrimas se confundiam com o suor. Era como se todos ali estivessem lavando algo. As mágoas, a raiva, o medo. Não era redenção. Era uma pausa na guerra. O tempo parecia suspenso. O sol agora se despedia por completo, tingindo o céu de tons lilazes e dourados. A praça, antes cenário de confronto, tornava-se palco de um raro momento de reconciliação interna. Não necessariamente com Bolsonaro, mas com aquilo que cada pessoa sentia ao vê-lo ali, despido de armaduras. Uma mulher se aproximou com uma rosa vermelha. Entregou a ele sem dizer uma palavra. Outra colocou no chão um cartaz com a palavra "Justiça", escrita em letras maiúsculas, e se ajoelhou diante dele, não em adoração, mas em luto. Era o símbolo de uma ferida que ainda sangrava. Mas agora havia diálogo. Um senhor de terno velho gritou: "Hoje você me fez lembrar que político também é homem, e homem pode mudar." As palmas se intensificaram. E então, do alto de um prédio ao lado, uma bandeira do Brasil foi pendurada por alguém na sacada. Ninguém pediu aquilo. Foi espontâneo. E aquilo, mais do que palavras, dizia: o país ainda está ferido, mas não morto. Aplausos, 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 misturados com silêncio, com lágrimas, com olhares perdidos. E no centro de tudo, ele, Jair Bolsonaro, com a flor em uma mão e os olhos lavados de tudo que não fora dito ao longo de uma vida inteira. Ele não sorriu, não se defendeu, não pediu voto. Apenas colocou a flor no chão, ajoelhou-se, por um instante, e ficou assim. O gesto não foi captado por todas as câmeras, mas foi captado por todas as almas ali presentes. Era o silêncio que virou aplauso. O som que nasce quando o Brasil, por alguns segundos, volta a ser um só coração batendo. A praça, agora quase vazia, guardava as marcas do que acontecera ali. Pedaços de cartazes no chão, algumas flores espalhadas,
Silhuetas que se afastavam lentamente, como sobreviventes de um evento que não sabiam exatamente como nomear. E no centro de tudo, restava apenas ele, Jair Messias Bolsonaro. Mas naquele momento, não era mais o ex-presidente. Não era mais o mito. Era apenas Jair. Um homem. Só isso. O personagem havia sido desmontado diante de todos. Não com um escândalo. Não com uma prisão. Mas com um gesto inesperado. Uma fala sincera. E uma lágrima que, talvez, tenha sido a mais verdadeira de sua vida pública. Enquanto caminhava lentamente para fora da praça, os olhos ainda atentos ao redor, Bolsonaro parecia menor e, ao mesmo tempo, mais próximo. O fardo do poder havia saído de seus ombros. O discurso ideológico havia se calado. Restava o ser humano. Mas quem é Jair Bolsonaro? Sem o palanque? Sem o microfone? Sem a claque? Essa pergunta ficou suspensa no ar, como uma dúvida coletiva. Ao longo dos anos, o Brasil conheceu sua versão mais dura, o militar. O homem de frases cortantes, o político de combate, o presidente que não recuava, que não pedia desculpas, que via o mundo como uma trincheira. Mas ali, diante de todos, mostrou-se algo diferente. O filho de Dona Olinda, o pai de 5 filhos. O homem que, apesar de tudo, ainda carrega fé no peito e fragilidade na alma. Porque mesmo os mais duros têm um ponto de ruptura. Mesmo os que erram demais ainda podem tocar corações quando abaixam a voz e mostram o que há por trás da couraça. No fundo, Bolsonaro talvez nunca tenha sabido lidar com o afeto. Transformou tudo em confronto. E por isso, perdeu mais do que a presidência. Perdeu pontes. Mas naquele final de tarde, mesmo sem saber, ele reconstruiu uma delas. Não com todos, mas com o símbolo. Porque o Brasil, mais do que tudo, precisava ver aquilo. Um homem caindo e levantando diferente. E o povo, por mais ferido que esteja, reconhece quando há verdade. Talvez não esqueça, talvez não perdoe, mas reconhece. Enquanto se afastava, uma última criança correu em sua direção. Não disse nada. Apenas entregou um desenho. Era uma bandeira do Brasil, com um coração no meio. Ele olhou, sorriu de leve e, pela primeira vez em muito tempo, não disse nada. Porque certas coisas, depois de tudo, só podem ser sentidas. Naquele dia, o país não mudou, mas um símbolo sim. E isso, por si só, já é o começo de algo maior. Um homem por trás do personagem foi revelado. E talvez, só talvez, seja esse o homem que o Brasil esperava conhecer desde o início.